Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Neste terceiro trimestre de 2025, onde o tema tem sido as grandes doutrinas, sendo que estamos na lição de número 4, com o título O Homem, Sua Natureza e Condição Original. A nossa leitura bíblica está no Salmo de número 8, quando diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças, dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Este é o Salmo de número 8, e o verso 4 é que diz: dentro de toda essa grandiosidade do universo, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. E assim é a nossa lição número 4, o homem, sua natureza e condição original. Sendo que o nosso texto áureo está no primeiro capítulo de Gênesis, no verso 27, e que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E dentro da nossa sequência de lições, as grandes doutrinas, a lição 4, o homem, sua natureza e condição original, será estudado segundo o esboço que propomos, nos 3 subtítulos para o desenvolvimento desta lição, e que são, primeiro, a origem do homem e sua natureza, o segundo subtítulo, o propósito de Deus para o homem, e terceiro subtítulo, a condição do homem antes da queda. Isto posto, podemos dar início à nossa lição. Já é a 4ª lição, temos tido outras lições anteriores, e numa sequência doutrinária como uma teologia sistemática, vamos estender o nosso assunto por lições
que preencherão todos os domingos do terceiro trimestre de 2025. O nosso texto em tela nos diz assim: tão importante quanto o conhecimento de Deus é aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o próprio homem, sua origem e natureza, bem como sua condição antes e depois da queda. Sem este conhecimento não podemos entender como se dá nossa relação com Deus, quais são nossas capacidades e limitações, e qual o nosso lugar nos desígnios divinos. Veremos que, de fato, é a partir do que a Bíblia revela a respeito do homem e da sua relação com Deus que ela desenvolve todas as demais doutrinas, como a do pecado, da salvação, da manifestação e obra de Cristo, do Espírito Santo, da Igreja, e etc. Aí está, portanto, a nossa lição. Quando entramos agora no primeiro subtítulo, a origem do homem e sua natureza. Lembrando que, em lições anteriores, já falamos do Criador e as suas obras, os seus feitos. E agora, de tudo isso, culminando e fechando o tempo de Deus criar aquilo que tinha proposto, nós temos o homem. E agora, nesse subtítulo, a origem do homem e sua natureza, num primeiro parágrafo do nosso estudo, da nossa lição, temos em tela a sua criação. O homem, sua criação. O texto diz para nós: como todos os outros seres viventes, o homem também teve ou deve sua origem à existência ao Deus Todo-Poderoso. Formado ao término do sexto dia, ele é a obra conclusiva daquele período da criação de todas as coisas, no qual os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, segundo Gênesis capítulo 2, o verso 1. O relato das origens nos informa que Deus criou tanto o homem como a mulher, detalhando ainda que primeiro veio o homem e depois Deus formou a partir dele a mulher. Tal como outros animais criados para se reproduzirem segundo a sua espécie, a este primeiro casal também foi dado o poder e a ordem para frutificar e se multiplicar, assim enchendo a terra com a sua prole. Deste modo, embora seja encontrada pela face da terra, dividida nas mais diferentes etnias, línguas, cores e culturas, toda a humanidade remonta sua origem a um só antepassado comum: Adão e sua companheira, que vai ser chamada Eva. Muito bem, aqui temos textos propostos, lembrando que as nossas lições são um material a mais à disposição daqueles que podem precisar, para os que vão estudar ou ministrar alguma aula, inclusive na Escola Bíblica Dominical, e fazemos seguir o nosso comentário com textos bíblicos que são propostas nossas. E na Bíblia, conforme o assunto, temos uma variedade, um número enorme
de textos bíblicos que podemos colocar. E procuramos limitar um pouco isso. Assim, agora está em tela o nosso texto primeiro em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, que nos dizem: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esta é a primeira citação, mas depois, em Gênesis capítulo 2, o verso 7, dá mais um detalhe sobre como o homem foi criado. Está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esta palavra significando ser vivente. Se ele criou tantas coisas no universo, uma diversidade enorme de materiais, astros e tanta coisa, entretanto, consideremos que ele deu vida, algo próprio dele, para primeiramente os peixes, aves, animais e por fim o homem, com esse destaque que já temos citado: a sua imagem e semelhança, e macho e fêmea os criou. Ainda no verso 20 do capítulo 2, continua a história da criação do primeiro casal, quando Deus diz: e Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora, companheira, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne. Em seu lugar. E o verso 22, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E aqui, com muitos ensinos e propósitos de Deus já revelados, a mulher vindo do homem, e sendo, na verdade, assim criada para ser parte dele, e, na verdade, mais precisamente, um só ser. O casal formando uma só carne. Continuando, nós temos no capítulo 9, verso 1, a colocação de que no seguir dos tempos houve o dilúvio, e houve um homem que deu continuidade à espécie humana, Noé. E o verso 1 do capítulo 9 diz: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Como também, mais à frente, no verso 18 desse capítulo 9, está escrito: e os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Já em Gênesis capítulo 10, confirmando ainda mais um pouco essa sequência de um homem, um casal sendo primeiramente criados, depois uma grande multiplicação enchendo toda a terra.
O verso 32 do capítulo 10 diz: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Observe quanta coisa numa sequência natural que Deus estabeleceu. Observe que antes Deus fez uma porção seca, cercada pelas águas dos mares. Mas após dilúvio, nós vemos a estrutura da terra modificada e a citação de ilhas, muitas ilhas. E pelas ilhas, os descendentes de Noé, ou mais precisamente agora, na sequência, Sem, Cã e Jafé, vão se destruindo por todas as regiões e ilhas do mundo. Ilhas tão grandes como os continentes, consideremos também isto. Mas indo em frente, passando a um novo parágrafo, um segundo parágrafo do primeiro subtítulo, a origem do homem e sua natureza, nós temos a natureza do homem para nós discutirmos ou apresentarmos alguma coisa. E o nosso texto em tela diz: não encontramos nas Escrituras nenhuma informação que diferencie a composição do ser humano da de outros seres viventes, mas sim que ele foi formado a partir do pó da terra, assim como os animais. Gênesis capítulo 2, o verso 7 e o verso 19. E que foi animado pelo sopro, ou espírito de vida, proveniente de Deus, também presente nos animais. Assim o homem tornou-se uma alma vivente como os outros. Gênesis capítulo 1, verso 20, verso 24. Pois desfruta de vida, que não lhe é própria, mas derivada ou doada por Deus. A isto, contudo, devemos acrescentar que assim uma diferença notável entre o homem e os animais, não na sua composição, mas no modo da sua subsistência. No modo da sua subsistência. Pois ele é dotado de faculdades inalienáveis, tais como vontade, intelecto e emoções, as quais compõem o seu caráter, que o individualiza entre os seus semelhantes. É a parte imaterial e invisível do seu ser, indissociável da parte material do homem, enquanto ele ser vivente, pois é somente através do corpo que tais faculdades podem ser exercidas. Em outras palavras, o homem é um ser indivisível, o exterior e o interior, estando entremeados de tal forma que somente Deus é capaz de distinguir uma coisa da outra. Aí está, para nós entendermos essa situação do homem, sim, ser vivente, diferente de tanta coisa dos astros e também nas águas do mar, nas rochas, na terra. Oh, quanta variedade, mas sem vida. E somente os peixes, aves, répteis, animais, homens e outros mais, num estudo mais detalhado ou micro, nós teremos uma variedade enorme de seres que Deus criou com vida e muitas outras coisas sem vida. Aí o homem é, vamos dizer assim, o ponto máximo, a imagem e semelhança de Deus,
E com essa faculdade de poder governar, ter vontades, poder projetar, construir, refazer, remodelar, aperfeiçoar, avançar, o que os animais não têm. Mas a semelhança é no corpo físico e que todos vivem ou têm vida por doação do próprio Deus. Assim nós temos uma série de textos bíblicos por toda a Bíblia, falando sobre o homem. Inclusive até mesmo em Provérbios, também temos em Eclesiastes, também temos Pedro falando do homem e da sua vida tão passageira, sim, sendo comparado como a flor do campo ou a erva do campo com a sua flor. Seca-se e tudo murcha e passa. Mas observemos textos bíblicos que propomos, como Eclesiastes capítulo 3, o verso 19 até o 21, que nos dizem: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, o sopro de Deus. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Essa palavra significando passageiros. Acabam-se logo. Todos vão para um lugar. Todos são pó. E todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Palavras de Salomão. Ele observou que debaixo deste sol todos os seres viventes têm essa semelhança, são constituídos do pó. Um dia termina a sua forma de vida, apaga-se nele a luz da vida e volta ao pó, não tendo diferença entre animais e o próprio homem. Continuando, falando de Gênesis, capítulo 6, verso 17, quando Deus trouxe o juízo do dilúvio, está escrito assim: porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Gênesis 7, 21, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, e todo réptil que se lança sobre a terra, e de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Aí está uma semelhança que todos nós trazemos: animais na sua diversidade e o homem na sua excelência sobre todos eles. Mas no fim conclui-se na mesma coisa, mesma origem, o pó da terra, e o mesmo final neste mundo, o pó da terra. Continuando, também Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 ao 7, a rotina do homem, e que observe que é também dos animais, e que diz para nós assim, verso 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, e no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores,
por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, de todo ser vivente, toda alma vivente, animais nas suas diversidades, e o homem vão aos poucos envelhecendo, perdendo as faculdades da visão, da audição, a sua resistência, o seu vigor cessa, e na verdade ele está indo, como todos os outros seres constituídos do pó, pelo mesmo poder de Deus, vão retornar à terra. A forma figurada de Salomão dizer, mas o bom para nós é que Salomão falava do que está debaixo do sol, neste mundo, na vida terrena. E nós vamos ver na sequência dessa lição, das lições seguintes, que Deus tem um propósito. E aí sim tem uma bifurcação que Deus criou, para que o homem tenha continuidade após o pó, numa ressurreição, no dia por ele estabelecido. Mas continuemos na nossa lição, porque ainda temos em Eclesiastes, o capítulo 9, versos 5 e 6, que dizem, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí está a colocação que Salomão faz, de que nesse tempo da existência humana, uma vez perecendo, não retorna. Por isso que há a proibição de Deus da invocação dos mortos. E quantos por aí invocando os mortos, como se tivessem vida? Não, estão no pó, esperando a ressurreição daquele grande dia estipulado por Deus. Mas temos também o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, quando este escritor fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O pó e o fôlego de vida de Deus que enobreceu todo este pó, fazendo que partículas inertes viesse a ser, sim, moléculas, células vivas e muitas vezes complexas, mas é Ele estabelecendo todas as coisas. Continuando na nossa lição número 4, neste terceiro trimestre, com o título O Homem, Sua Natureza e Condição Original. O segundo subtítulo, Propósito de Deus para o Homem. E num primeiro parágrafo, sua preeminência sobre a criação, ainda que, lendo textos bíblicos, isso já é apresentado.
Mas o texto nosso em tela nos diz, nesse primeiro parágrafo, o plano de Deus para o homem recebe especial destaque nas Escrituras, pela citação expressa da resolução divina ao propor sua criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Isto quer dizer que, em todas as obras anteriores pelas quais o mundo fora criado, moldado e adornado, Deus tinha em vista o seu propósito especial para o homem, como o mais importante dos seres que habitariam a terra, como aqueles que fariam melhor e mais completo uso dos seus recursos e que exerceriam um justo e bondoso domínio em nome do seu Criador sobre as demais criaturas viventes. E aí é o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 28, que também colocamos em tela, que diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, e servos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Temos também em Gênesis capítulo 2, verso 4, quando, naquele início do capítulo 2, refazendo, vamos dizer assim, a descrição da criação e dando alguns detalhes do que já foi apresentado no primeiro capítulo, Gênesis 2, verso 4 a 8, nos diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E numa sequência, e tornou o Senhor Deus, ou repetindo, é o verso 15, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. O homem criado vai agora ter um contato especial com a terra, com aquilo que Deus criou, guardando, plantando, ali mesmo no jardim do Éden. E continua a nossa lição, indo para o verso 19, quando diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto ou isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. E diz ainda o Salmo 115, verso 16: os céus são os céus do Senhor,
mas a terra deu-a ele, aos filhos dos homens. E veja aí a realidade, quando nós vemos essa multidão de gente no mundo, e todos eles como governantes do mundo, enquanto que os animais continuam na sua rotina e, na verdade, dominados pelo homem. Continuando, nesse segundo subtítulo, propósito de Deus para o homem, no segundo parágrafo, falando do homem criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos o segundo parágrafo que nos diz, e está em tela, também lança muita luz sobre o lugar do homem nos planos divinos, o fato de que ele é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, o que é lembrado mesmo após a queda. Esta imagem e semelhança significa não apenas que o homem foi criado originalmente reto, isto é, em harmonia com a justiça, santidade, bondade e amor de Deus, mas que ele foi de tal modo projetado que mesmo após a queda, seus sentidos e faculdades únicas, tudo aquilo que o distingue dos animais, tendem a essa retidão como objetivo da sua existência, impelindo-o a buscar, conhecer e amar ao seu Criador, fonte dessa perfeição. Aí nós vemos os povos todos do mundo, em todas as gerações, cada um procurando Deus. E aí as muitas e diversas religiosidades. Mas, infelizmente, o homem começou a cultuar a obra das suas próprias mãos, uma loucura, porque a obra criada pelo homem não é maior do que o homem. E por que tanta idolatria? Mas aí está impresso que o homem parece querer achar Deus. E Deus mesmo disse: batei, chamai, buscai, como condições dadas ao homem. E aquele que busca vai achar. Aquele que bate será aberto. Portanto, Deus está presente. Mas muitas vezes o homem prefere as suas ideias, filosofias ou as tradições e esquece das Sagradas Escrituras, onde Deus tem se revelado, porque Ele mesmo que inspirou ou determinou que alguma coisa fosse escrita. Mas, apresentando agora textos bíblicos, nós temos em Gênesis capítulo 5, verso 1, quando se diz: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E agora o homem vai gerar filhos que serão segundo a sua semelhança, a semelhança do homem. Porque no pecado, na desobediência, ele perdeu alguma coisa da semelhança com Deus. Mas em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, isso já foi também falado por Salomão ao dizer: vede, isso tão somente achei, que Deus fez um homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Já em Atos capítulo 17, verso 26, Paulo falando a uma nação, ao um povo de uma cidade, ele diz: e de um só Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Continuando, nós temos ainda, através do profeta Malaquias, Deus dizendo, no capítulo 2 desse livro, verso 15 em diante: e não fez ele, Deus, somente um,
sobejando-lhe ou tendo bastante poder e espírito ou fôlego de vida? E porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que descobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. São as palavras do profeta. Mas continuemos no nosso estudo, ainda nesse segundo subtítulo, o propósito de Deus para o homem, nessa lição de número 4. Um terceiro parágrafo deixamos em tela. E nesse terceiro vamos falar de Cristo Jesus, a cabeça do novo homem. E aí temos o texto em tela que nos diz: a doutrina bíblica sobre o homem, o propósito da existência humana, só pode ser plenamente compreendido à luz do propósito maior de Deus, revelado em Cristo Jesus. De fato, as Escrituras traçam um paralelo entre Adão, o primeiro homem, e Cristo, chamado o segundo homem, ou o último Adão. Repito, para ficar mais claro, Adão é chamado o primeiro homem. E Cristo, o Messias, o enviado de Deus, Jesus, é chamado o segundo homem, o último Adão. Continua o texto: assim como Adão é o pai da humanidade, que dele herdou apenas sua natureza mortal e corruptível, o segundo, o Messias, é a cabeça de uma nova humanidade, daqueles que creem, a qual dele recebe gratuitamente uma vida incorruptível e gloriosa. Assim, enquanto o propósito de Deus para o homem é prenunciado em Adão, mas a humanidade não o alcança enquanto identificada com a vida do velho homem, cujos vícios tomam o lugar da imagem de Deus original. Em Cristo, esse propósito é realizado alcançando aqueles que se identificam com Ele, o Cristo Jesus, pela fé, pois a sua virtude é comunicada em verdade, justiça, santidade, e neles a imagem de Deus é recuperada e também aperfeiçoada. E temos então outros textos para considerar, como em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22, quando Paulo escreveu, dizendo: porque assim como a morte veio por um homem, o Adão, também a ressurreição dos mortos veio por o homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, Cristo Jesus. Já nesse mesmo capítulo, verso 45 a 47, ou 48, ainda temos Paulo dizendo: assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? São também os celestiais. Aí que nós vemos Deus criando o homem do pó, estabeleceu a vida, e nessa situação segue-se os primeiros momentos do homem, alcançando a experiência e o conhecimento, especialmente do bem e do mal,
Mas é Deus traçando o propósito. Esta é a vida aqui. Agora, se mantiverem a imagem e semelhança de Deus, aí sim terão a continuidade que viria sendo inaugurada em Cristo Jesus, o primeiro a ressuscitar de entre os mortos e vivendo para sempre. E quanto aos que lhe são discípulos, seguidores fiéis, para eles está reservado a mesma vida eterna, mas só depois da ressurreição daquele chamado último dia. Passando em frente, temos ainda a palavra em Efésios capítulo 4, ainda dizendo: se é que o tendes ouvido, e neles, ou nele, em Jesus, fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí é quando vem o Evangelho publicando: arrependei-vos dos erros, das faltas, das transgressões, das rebeldias, desobediência e tudo mais próprio do homem naquilo que Deus instituiu para ele. E voltem-se para Deus, convertam-se para Deus, e será vinda uma nova situação pela chegada do reino de Deus. Também temos em Colossenses capítulo 3, verso 8 até o 11, dito: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, e concluindo, não há bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo Jesus é tudo em todos. Aqui em Colossenses, mais claro, deixa tudo aquilo que é corruptível, aquilo que é desonroso, aquilo que é errado, e faz o que é certo, nobre, para ser então como aquele que recupera a semelhança de Deus para morar com ele nos lugares celestiais. Continuando, entramos agora no terceiro subtítulo, que diz a condição do homem antes da queda. E, num primeiro parágrafo, nesse terceiro subtítulo, a sua felicidade, a felicidade do homem. O texto em tela, primeiro parágrafo do subtítulo 3, nos diz: as condições em que o homem fora criado e estabelecido por Deus eram totalmente favoráveis à sua perfeita felicidade. Sua habitação era um jardim plantado pelo próprio Deus, no Éden, onde Adão podia desfrutar de todo tipo de beleza natural, de uma variedade de árvores frutíferas para sua satisfação. Sua ocupação era lavrar e cuidar do que Deus já havia preparado para cumprir o mandato divino de frutificar e dominar a terra. Foi presenteado com uma companheira a qual lhe completava e o assistia, e tudo isto sob a tutela e na comunhão direta com Deus. Por último, a árvore da vida no meio do jardim do Éden era um sinal do interesse e da boa vontade do Criador em tornar perpétua para eles aquela felicidade. Então o homem, sim, tinha condições de ser feliz nesse lugar aprazível que Deus, sim, construiu para ele. E temos os textos bíblicos, como em Gênesis 2:8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden,
da banda do oriente, do nascente do sol, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E o verso 22 vai dizer: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. É o grande projeto de Deus. E assim, seguindo ainda nessa nossa lição, no subtítulo 3, a condição do homem antes da queda, num segundo parágrafo, falando da inocência e simplicidade do homem, o homem e sua companheira. E o texto em tela nos diz: é certo que o primeiro casal não partilhava de qualquer senso de culpa, malícia ou inclinação pelo mal antes de terem pecado. Foram criados retos, e a eles se estende a declaração de Deus de que tudo quanto havia sido criado era muito bom. Gênesis 1:31. Ou seja, adequado ao seu santo propósito. Por outro lado, as Escrituras sugerem certa simplicidade no entendimento do primeiro casal, que não lhes permitiu valorizar o bem de que desfrutavam e rejeitar o mal, quando este lhes foi apresentado pelo diabo. Isso será assunto da próxima lição ou próximas lições. Mas, de momento, queremos apenas destacar que, embora sem culpa, Adão e Eva não eram perfeitos em entendimento. Não conheciam o bem e o mal. Continuando, apresentamos 2 textos somente. Gênesis 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. O homem, sendo criado, fechou o 6º dia e pôs fim à criação ali no princípio. Vai haver um 7º dia que complementa e soma esse processo, mas coisas criadas estão somente até o 6º dia, e o homem fechou. Se Deus falou várias vezes que o que ele estava fazendo era bom, era bom, era bom, mas agora, uma vez o homem criado, Deus diz, muito bom. Ou seja, o que Deus estava fazendo chegou ao seu ponto máximo e propósito naquilo que o alegrava. Já em Gênesis 2:25 está escrito: e ambos, o homem e a mulher, estavam nus, e a sua, vou ler de novo, verso 25, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Você não havia malícia, não havia também, vamos dizer assim, como diríamos, muito entendimento. Por isso estava ali para um propósito. Depois, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que no seu tempo Deus faria alguma coisa, como tem feito agora em nós, ao enviar seu Filho Jesus Cristo, com a palavra dele declarada, vamos dizer assim, olho no olho nosso, aqui na raça humana. Assim colocado, vamos para um 3º parágrafo. Se o homem e sua prova. Dentro desse subtítulo 3º, a condição do homem antes da queda. Mas a prova. E o texto nos diz: se todas as ordens de Deus até aqui são mais propriamente determinações sobre a condição natural do ser humano, não envolvendo um juízo e decisão moral, o mandamento de toda árvore
do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Inclui a possibilidade de transgressão. Repito, se há um mandamento, a transgressão, sim, inclui uma sentença, uma sanção. Inclui a possibilidade de transgressão e implica em sanção. Por aqui fica evidente que o homem ainda estava sob prova de fidelidade ou obediência, podendo ser aprovado ou reprovado. E a firme obediência a este mandamento dependia exatamente daquilo que lhes faltava: discernimento do bem e do mal. Aí observem que nós mesmos, seres humanos, na atualidade, nessas gerações todas, vamos aprendendo até com nossos próprios erros, ou os erros de outros. É ensino. É Deus nos chamando a atenção. Olha o que é certo, olha o que é errado, pelo fruto que advém disto. Então nós mesmos falhamos. E se considerarmos o nosso erro, podemos aprender algo especial. E é nisso que nós percebemos a obra de Deus, que quando o homem peca, Deus não fica correndo para uma punição de forma nenhuma. Deus simplesmente contempla e chega perto, quase que perguntando: o que você fez está certo ou errado? Valeu a pena? Assim temos Deus se dirigindo a Adão, a Eva, na sua transgressão, e depois, na sequência, nós temos também Caim sendo visitado por Deus, e Deus não o repreendendo, mas se aproximando, como que dizendo: valeu a pena o que você fez? Se ele considerasse e se arrependesse, era um passo enorme em direção ao conhecimento do que é certo e errado, e tomava assim uma atitude. Seria o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Muito bem, e como texto nós temos lá em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 3, Paulo escrevendo para todos os seres humanos: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Sim, Cristo Jesus. Então, observe, veio o Evangelho de Cristo Jesus, chamando a atenção de todos os homens, mostrando o caminho certo. É uma nova orientação de Deus. Mas será que o homem dá atenção? Ou tal qual a mulher Eva vai se deixar levar pela astúcia das trevas, o engano e ilusão de que fazendo as coisas erradas um dia vai dar certo? Portanto, fica aí para nós entendermos. Continuando, estamos concluindo a nossa lição, que é desse trimestre tratando das grandes doutrinas. Estamos na lição de número 4, o homem, sua natureza e condição original, quando temos desenvolvido esse assunto. E chegamos agora à conclusão, que no nosso texto, uma simples palavra final que diz: ao contrário das filosofias humanistas, a doutrina bíblica sobre o homem não o exalta por algo que ele possua ou faça de si mesmo. Deus revela que somos uma peça importante no arcabouço dos seus decretos e que a nossa felicidade está em reconhecer aquele que nos criou, bem como a bondade, o amor e a misericórdia com que fomos honrados por Ele no seu grandioso propósito. Qual o propósito? De nos fazer a sua imagem e semelhança. Mas teremos outras lições
E a palavra da Escritura também diz que aquele que começou em nós esta boa obra, ele continua a trabalhar. Ele vai completar essa obra e vai nos aperfeiçoar se nós, como dóceis seres criados, reconhecendo o nosso Criador, deixarmos Ele conduzir-nos. E nós, tal como o barro, nos abandonarmos na mão do oleiro. É um oleiro por especial. Sim, Ele mesmo, que é o autor e também construtor, arquiteto de toda esta obra que em nós é feita. E não só de forma geral, mas individualmente com cada ser humano. Indo em frente, lembremos que nosso esboço nessa lição 4 envolveu os subtítulos: a origem do homem e a sua natureza, o propósito de Deus para o homem, a condição do homem antes da queda. E isto posto, lembremos do nosso texto áureo: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, o verso 27. E assim que Deus nos abençoe, nos dê graça, se viemos a estudar esta lição para melhor compreensão das Escrituras, ou mesmo como professor, utilizarmos esse material para a ministração diante de uma classe. Outra vez, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para a EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão. Aqui, cada geração descobre mais sobre a palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos. Os juniores aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles. Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima.
Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.